Uma boa noite a todos. Em nome da Associação Espírita Caridade, sediada na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, peço permissão para entrar em vossos lares, trazendo uma palavra de conforto, de esclarecimento desta nossa doutrina dos Espíritos, onde tem como norte a caridade. Para nós, neste momento, vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mais especificamente, vamos estudar a paciência e o bem viver. Vamos verificar o quanto é importante para nós termos a consciência da necessidade do nosso exercício da paciência. E aí nós temos as obras básicas, codificadas por Kardec, onde nos ensina que as provações nos levam não só ao exercício da paciência, mas também a mudar a nossa forma de pensar, de acreditar na certeza de um amanhã melhor, a certeza do que passamos por provas e elas nos trarão benefícios durante essa nossa jornada terrena. Podemos dizer que a paciência é uma virtude que vamos trabalhando para que ela se torne cada vez mais presente em nossa vida, cada vez mais presente em nosso cotidiano. Muitas vezes, algumas pessoas dizem, eu perdi a paciência. Quando realmente nós a temos, nós não a perdemos. Pois quem realmente é paciencioso só irá agir de forma instintiva quando a situação realmente for acima do esperado, algo que fuja totalmente ao seu controle, porque quem a possui, de maneira geral, irá em busca de soluções, irá em busca de opções, muitas vezes, para resolver aquela situação que porventura se apresente. E aí, quanto mais vezes agimos de maneira racional, mais distante ficamos da nossa forma instintiva, onde éramos nos primórdios, onde muito agíamos de forma instintiva. E a paciência, podemos defini-la como um estado da alma, em que a criatura não é atacada pelas inquietações ou irritabilidade. Por quê? Visto que ela se libertou do desassossego, da agitação e do seu ego, principalmente. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de exercitarmos a paciência porque o nosso ego não nos deixa. Ele fala mais alto. Algumas vezes nós preferimos ter razão do que ter a tranquilidade, do que fazermos o exercício da paciência. Podemos dizer que a paciência nada mais é do que a capacidade de compreendermos as causas e os motivos dos nossos conflitos, para que então, com serenidade, resolver da melhor maneira possível a nova situação que se apresenta.
é esse entendimento que nós vamos tendo à medida que vamos exercitando, desenvolvendo a nossa paciência. Vamos resolvendo as situações de forma mais racional. E por vezes não temos o que fazer a não ser observar aquela situação e aguardar o desenrolar dela. E é uma forma também de exercitarmos a nossa paciência. Então, ter paciência nada mais é do que ser educado, sermos humanizados e sabermos agir com calma e tolerância. Então, chegamos à conclusão que a paciência nos eleva, nos deixa num estado de mais tranquilidade, de mais sossego, de paz, fazendo com que a nossa frequência se mantenha elevada ou até se eleve no decorrer da circunstância na qual nós necessitamos empregar a paciência. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que nós citamos, ele nos diz: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Olha que importante isso. E aí aqui eu abro parênteses, essa caridade é para com o próximo e também para conosco, quando estamos sendo pacientes. E aí nos diz também no Evangelho que devemos praticar essa lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para serem o quê? Instrumentos de nosso sofrimento e pôr em prova a paciência. Então, quando nós entendemos que aqueles que estão mais próximos de nós são os que mais nos ajudam a desenvolver a paciência, desde que nós queiramos, é claro, que tenhamos o entendimento, que vamos em busca do autoconhecimento, e aí podemos dizer que começa pela nossa família, porque aqueles que estão próximos de nós, dos quais convivemos diariamente, nos auxiliam nesse exercício. Deus colocou nós nesta família e eles juntos de nós para que pudéssemos exercitar a paciência. Quando nós imaginamos, sonhamos em cumprir uma elevada missão, um objetivo maior, que seria, por exemplo, a felicidade em nosso lar, nós planejamos futuros para nós, para as nossas crianças, aspiramos algumas vezes determinadas profissões, mas lembrando que sem a paciência, os mais altos projetos resultarão no fracasso. Por quê? Porque eu preciso ir passo a passo. Se eu tenho uma prova lá adiante para subir ou assumir uma função, um cargo profissional, eu preciso ter a paciência de sentar, de estudar, de planejar e me antecipar às questões que porventura possam surgir. Não adianta eu imaginar eu executando algo se eu não tiver uma ação. E essa ação muitas vezes requer paciência. A gente faz um projeto, começa a trabalhar,
pô-lo em prática para que no futuro ele se concretize. E hoje vivemos uma sociedade imediatista. E isso acaba, algumas vezes, nos prejudicando. Então, por isso que a paciência entra nesta nossa realização dos nossos sonhos, das nossas missões, da nossa felicidade em nosso lar. Porque nós planejamos, vamos colocando em prática, mas essa prática necessita principalmente de termos paciência, termos calma para podermos executá-la. Esse nosso caminho aqui, enquanto encarnados, nesse planeta de provas e expiações, ele é feito, podemos dizer, como um livro, que a maior parte das folhas é escrita, por vezes, de dissabores, de desilusões, de impaciência e queixas de toda sorte. Isso vai ocorrer naturalmente, às vezes resultado das nossas escolhas não tão boas, e outras independem até de nós, esses dissabores. Mas cabe a nós escrevermos neste livro, onde as folhas estão em branco, as realizações, as boas ações, as caridades, ou seja, transformar esses dissabores, ressignificá-los, tendo a consciência que podemos aprender no momento adverso, no momento de dificuldade, e algumas vezes é neste momento onde evoluímos mais, onde temos a oportunidade de ressignificar muita coisa, de rever alguns conceitos, de irmos em busca de um aprendizado, de uma evolução maior. É neste momento que temos a oportunidade de escrever o nosso livro da vida, boas ações, boas resoluções, o exercício da paciência, da caridade, da empatia. Esse nosso planeta, que já comentamos, que é de provas e expiações, ao mesmo tempo é uma abençoada escola. Por quê? Porque aqui, enquanto encarnados, teremos a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir. Porque nessa escola da vida, todos os anos, nós passamos por dezenas de matérias, onde uma delas é a paciência. Algumas vezes somos reprovados, mas teremos uma nova oportunidade de superá-las. Assim é essa nossa trajetória enquanto aqui encarnados, neste planeta chamado Terra, planeta azul, abençoado. Essa nossa escola, onde nos é dado a oportunidade de evoluirmos. Algumas vezes nós dizemos, para que você está encarnado? Para evoluirmos. E aí quando perguntamos, evoluir em quê? Algumas vezes nós refletimos e verificamos que não tínhamos ainda pensado em que nós precisamos melhorar. E aí entra o autoconhecimento. E é isso que a doutrina nos propõe, uma reforma moral, o autoconhecimento e a possibilidade de um aproveitamento desta nossa encarnação. E o Cristo, que é nosso modelo e guia, modelo de amor, de caridade, ele, enquanto aqui na Terra, foi humilhado, foi maltratado, caluniado, mas sempre se manteve calmo e sereno. Então, que possamos seguir esse nosso modelo e guia, para que, na maioria das vezes, possamos estar
agindo de forma racional, agindo na paz, na tranquilidade, que possamos nos olhar e rever alguns conceitos, porque a única pessoa que podemos mudar somos nós. Quando tomamos isso como consciência, acabamos tendo um aproveitamento maior da nossa encarnação. Que sigamos então o nosso Cristo. No capítulo 9 também nos diz que a vida é difícil e ela se compõe de 1000 ninharias, que nada mais são do que alfinetadas que acabam por ferir. Mas ela nos diz, o nosso Evangelho nos diz que é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, mas também as consolações e as compensações que recebemos. E nesses momentos, a gente perde a oportunidade de ver o quanto somos abençoados. E aí o Evangelho nos diz que só então veremos as bênçãos que são muito mais numerosas do que as dores. Quando paramos para refletir, paramos para comparar essas alfinetadas que o Evangelho nos diz com as bênçãos que nós possuímos, teremos muito mais bênção. Por quê? Quando se olha do alto, ou seja, para o alto, o fardo nos parece bem menos pesado do que quando nos curvamos a fronte para o chão. Ou seja, quando estivermos naquele momento de dificuldade, que possamos levantar a cabeça, olhar para o alto e pedir força a Jesus e a Deus para superarmos as adversidades. Não vamos pedir que tire da nossa frente este momento que porventura estejamos passando de dificuldade, de doença, de adversidade. Mas sim, olhar para o alto e pedirmos força para que possamos superar. E aí é o momento de aprendizado, de entendimento, de nos perguntarmos: para que estou passando por essa situação? O que eu posso tirar de proveito deste ensinamento? Ao invés de focarmos na dificuldade, vamos focar no desafio e aproveitar esse ensinamento da melhor forma possível. Por quê? Porque Deus, que é soberanamente justo e bom, é o nosso Pai, não nos desampara. E não vai desamparar-nos se nós o procurarmos. A dificuldade, muitas vezes, está entre nós chegarmos ao nosso Pai, termos a humildade de pedir ajuda, porque às vezes pensamos que Ele nos colocou aqui na terra e nos abandonou à própria sorte. Não, um pai jamais abandona um filho, ele estará sempre presente, mas por vezes esquecemos de procurá-los, tanto nos bons momentos e nos momentos adversos também. E nós temos uma grande ferramenta para procurarmos o nosso Pai de infinita bondade. Essa ferramenta chama-se prece, que nos liga a Deus e a Jesus. Para quê? Para suavizar as nossas más inclinações, para nos ajudar no momento de adversidade e nos ajudar a nos colocarmos no caminho do bem, no caminho da serenidade, no exercício da paciência e, consequentemente, vivendo muito melhor. Então, não esqueçamos da
prece, ela é de suma importância e muito nos auxilia nos momentos de dificuldade. Ela nos conecta, ela nos eleva ao nosso Pai e ao nosso irmão. Além da prece que nós possamos fazer em qualquer local e em qualquer momento, temos também a empatia. A empatia para com o nosso próximo. Isso nos ajuda a nos elevarmos, a exercitarmos a nossa paciência, porque quando nos colocamos no local do próximo, quando temos empatia, nós paramos para refletir e observar por que esse nosso irmão tomou determinadas decisões, por que ele disse determinadas palavras. Às vezes por desconhecimento, às vezes por ignorância, que vem a ser a falta de conhecimento do todo, da situação, e nos ajuda também a não julgarmos. Quando praticamos o exercício da paciência, quando temos empatia para com o nosso irmão, nós auxiliamos, nós realizamos a caridade sem pedir nada em troca. Desta forma, nos tornaremos pessoas do bem, pessoas que acreditam num amanhã melhor, pessoas que têm fé e têm esperança em dias muito melhores. Para o exercício da paciência, algumas vezes requer sabermos ouvir. É importante pararmos para escutar o nosso irmão, e aí entra novamente a empatia, simplesmente ouvir, não com uma resposta pronta, com uma solução para aquela situação que ele está nos trazendo, porque nós não estamos na caminhada dele, nós estamos simplesmente auxiliando, ouvindo. Uma outra opção é termos persistência, ou seja, termos perseverança, nos mantermos ali tentando fazer o nosso melhor. O exercício da paciência entra em um dia de cada vez, passo a passo. Se não deu em uma vez, tentarmos em outra e outra. Então a persistência também se faz muito importante. Um outro item que podemos comentar com relação à paciência é confiar. Confiar que fizemos o nosso melhor, confiar que estamos no nosso melhor momento aqui encarnados, que essa é a nossa melhor encarnação, que vamos superar as adversidades. Também podemos comentar sobre saber esperar. Muitas vezes nós agravamos um problema, uma situação, somente por não sabermos esperar. Algumas vezes ficamos ansiosos por não sabermos esperar o momento de resolvermos, de não vivermos o hoje, de estarmos preocupados lá na frente com algo que vai acontecer ou não. E aí, quando colocamos esses itens no nosso dia a dia, que seriam saber ouvir, a persistência, a confiança, saber esperar, nós estaremos elevando os nossos pensamentos. Nós estaremos praticando a paciência. Isso se faz muito importante. Por que importante? Porque vai nos trazer a paz, a tranquilidade tão necessária nos nossos dias de hoje. E aí falamos bastante da paciência, vamos falar um pouquinho do seu oposto, a impaciência. Nada mais é do que a incapacidade de suportar algo
ou alguém, de sabermos esperar, de termos pressa, sofreguidão, desespero. Isso tudo é a impaciência. Será que a paciência surge de uma hora para outra? Provavelmente não. Nós vamos exercitando a cada dia. Nós vamos sendo tolerantes, tendo empatia, sendo caridosos, praticando o amor. Tudo isso vai nos ajudando a sermos pacientes. Mantermos os nossos pensamentos positivos. Isso, com certeza, nos ajuda a ter mais paciência. Quando se projeta algo positivo, algo bom, isso terá um resultado bem melhor do que a gente iniciar algo já imaginando. Eu vou tentar fazer, mas provavelmente não vai dar certo. Se nós iniciamos com pensamento positivo, dizendo, pensando e agindo de forma que aquilo vá ocorrer, tem uma chance muito maior disso dar certo. E se não ocorrer, nós teremos paciência para entender que não era o momento daquilo ocorrer. Então, por isso, algumas vezes, nós precisamos simplesmente respirar fundo e focar em pensamentos positivos. Porque para termos paciência, precisamos o quê? A controlar os nossos pensamentos e as nossas ações. Observar mais a nossa mente, tendo vigilância, novamente, a vigilância em nossos pensamentos, escolhermos sermos felizes, compreender o mecanismo da mente, vamos nos conhecendo e sempre com pensamentos positivos e elevados. E aí lembrando do orai e vigiai, somos o que pensamos. O Marcos 14, 38 nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, para que não entramos em tentação, para que não erramos, é importante vigiar e orar. Antes de falar, refletirmos, antes de agirmos, estarmos conscientes que aquela ação vai resultar ou de algo bom ou não. Se estivermos orando e vigiando, com certeza o resultado será positivo. Porque quando estamos irritados, quando não temos paciência, essa irritação provavelmente não vai resolver problema algum. Todas as vezes que tomamos decisões ou dizemos palavras, quando estamos irritados, a maioria das vezes, em um momento mais adiante, iremos nos arrepender. Nosso querido e amado Chico Xavier nos deixou uma mensagem muito linda, dizendo: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Olha que mensagem linda, né? Então, se nós fizemos algo que nos arrependemos, que vimos que não era o ideal, podemos, a partir de agora, fazer algo que tenha um fim positivo, que tenha um melhor fim. Então, às vezes não podemos modificar aquilo que foi feito lá atrás, mas podemos sim iniciar agora uma mudança para que no futuro tenha-se um resultado muito mais positivo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nos diz: coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de se arrepender.
e quanto vós tendes de espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Larry, 1862. Então, se o Evangelho nos diz para que sejamos pacientes, vamos seguir essas palavras codificadas pelo nosso irmão Kardec, trazida pelos Espíritos de Luz, onde nos diz: sede pacientes. Porque a paciência é o preservativo ideal contra o desamor. É na paciência que ganhareis as vossas almas. A paciência é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando o quê? A superação do obstáculo. Pacientemente, todas as formas vivas crescem, moléculas a moléculas, avolumando-se e alcançando, no momento hábil, a sua máxima finalidade. Ou seja, é no passo a passo, molécula a molécula, que nós também vamos crescendo, vamos evoluindo. Isso é de suma importância. Para encerrar, vamos deixar uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Alegria de Viver, que nos diz, falando da paciência, né? Exercitando-as nas pequenas ocorrências, sem permitir-se a irritação ou o agastamento, adquirirá força e enfrentará com êxito as situações mais graves. A irritação é sinal vermelho na conduta e o agastamento é arma perigosa, pronta a desferir o golpe. Deixo essa mensagem de Joana de Ângeles para que a gente não caia neste sinal vermelho, não entre na irritação, que possamos sim exercitar a paciência e desta forma estaremos sendo caridosos para conosco. Agradeço a todos a oportunidade de estarmos juntos neste momento de luz, de paz e de amor. Que todos estejamos neste aproveitamento durante essa nossa jornada terrena, exercitando a nossa paciência com empatia. Que assim seja.